Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Nós falamos sobre esses aspectos, os dois últimos encontros, como imperativo para a fé cristã, a autonegação. Mas não é uma autonegação em si mesma, é uma autonegação para que a vontade de Cristo prevaleça em detrimento da nossa. É a vontade de Cristo que tem que ser feita na nossa vida. E aquele que, de fato, tem tentado fazer a vontade de Cristo sabe como é difícil e como temos que, em muitos momentos, como disse o apóstolo Paulo, esmurrar o nosso próprio corpo. Isso é o negar a si mesmo. Até o ponto de esmurrar o seu próprio corpo, para que naquilo que pregamos, naquilo que já sabemos que é verdade, não sejamos nós mesmos reprovados. Então, negue-se. Você tem que se negar. Não é a sua vontade que tem que prevalecer, é a de Cristo. Ah, mas isso é muito difícil. Não, isso não é o mais difícil. O mais difícil é o que a gente vai tratar hoje. Porque esse ponto da cruz, ele para nós hoje é tão difícil a compreensão. Porque nós vivemos em um mundo separado 2000 anos desse texto. Os cristãos que ouviram de primeira mão esse texto, eles não tinham tanta dificuldade de entendê-lo como nós. Por quê? Porque a crucificação para eles era algo cotidiano. De frente a uma das entradas principais da cidade de Jerusalém ficava um monte chamado Calvário, ou Monte da Caveira. E tinha esse nome por conta do que se fazia naquele monte. Aquele monte era o lugar onde as pessoas que eram vistas como marginalizadas, criminosos, perigosos, eles eram crucificados. E a crucificação era uma pena capital, era uma pena de morte. A semelhança do que foi praticado durante muito tempo nos Estados Unidos, por meio de um instrumento chamado cadeira elétrica. Hoje em dia, os Estados Unidos ainda existem alguns estados norte-americanos onde a pena de morte é praticada, mas hoje ela é praticada por injeção letal. Se coloca na veia do criminoso, do condenado, alguma substância onde o coração dele para de bater. Porque se via que a morte por cadeira elétrica era algo muito doloroso e era desumano, como se matar alguém fosse humano. São os contra... É a loucura da raça humana que justifica até o assassinato. Onde Jesus disse bem claro: ouviste o que foi dito pelos antigos, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não, ame os que vos odeiam, orem pelos que te perseguem. E nesse país que é um dos mais evangélicos do mundo em relação à proporcionalidade da população que se professa evangélica, nós vemos lá a pena de morte, muitas vezes ainda justificada por líderes religiosos influentes. Mas Jesus diz: tome a sua cruz. A ideia de tomar a sua cruz, irmãos, é algo que para nós é extremamente violento. Porque nós somos pessoas que queremos usufruir das seduções do mundo, por assim dizer. Quando a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem nada do que nele existe, o que nós acharemos no mundo são as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. A grande maioria de nós, se fôssemos honestos, hoje diríamos que essas três coisas a gente anseia. A gente gosta de ver coisas agradáveis aos nossos olhos.
A gente gosta de ter acesso a coisas agradáveis ao nosso bem-estar, por assim dizer. E a gente gosta de ser aplaudido, a gente gosta de ser visto como pessoas de sucesso, pessoas respeitáveis. Isso seria o que nós vemos como a soberba da vida. A gente gosta de estar certo. Alguma vez você já perdeu uma discussão na sua mente? De repente você até diz, não, meu irmão, fique em paz, você está certo, mas na sua mente, você está certo nada, quem está certo sou eu. Mas eu não vou dizer isso porque eu sou superior. Ó. Até quando a gente está certo, a gente está errado. Até quando a gente tenta fazer o bem, o mal está lá. E então Jesus, ele diz, você tem que tomar a sua cruz. E aqui a gente vai ver, irmãos, porque a fé cristã, a verdadeira fé cristã é algo tão pouco visto nos nossos dias. As pessoas não querem morrer. A maioria das pessoas quer viver o máximo que puder. Mas não é para a glória de Deus, não. É para usufruírem das coisas da terra mesmo. Por isso que a mensagem da cruz é loucura. Eu gostaria de conversar com vocês em alguns textos aqui, até que a gente possa voltar para essa passagem. Olhe como o fato da gente não entender esse chamado, onde a cruz é central, nos desvia do caminho cristão. Isso aconteceu com irmãos nossos do passado, que congregavam em uma igreja que ficava na cidade de Coríntios. O apóstolo Paulo teve que escrever 2 cartas, que estão na Bíblia. Ele escreveu outras que não estão na Bíblia, essa mesma igreja. Pelo menos mais uma foi escrita, que não está na Bíblia. Pela graça de Deus, pela vontade de Deus. A essa igreja que não entendia, não estava entendendo a centralidade da cruz nas nossas vidas. Quando eu falo a centralidade da cruz, irmãos, não me entendam de maneira equivocada, porque a centralidade da cruz é dizer a centralidade de Cristo nas nossas vidas. Só que eu posso dizer que Cristo é o centro da minha vida de maneira extremamente equivocada. Por isso que a cruz é esse mecanismo, por assim dizer, onde eu consigo olhar todos os aspectos da minha vida e de fato ver se há uma identificação entre a minha vida e a do meu Salvador. Perceba, é isso que a gente está tratando, porque em Lucas nós lemos, aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas eu posso dizer que eu faço isso e nunca de fato ter feito, porque eu não entendo o significado da cruz. Às vezes é mais fácil entender o significado da cruz na vida e obra de Cristo do que na nossa vida. Então, a carta à igreja de Coríntios, eu vou falar aqui no primeiro capítulo de 1 de Coríntios, é uma passagem que nós já falamos inúmeras vezes aqui, por isso eu não pretendo me delongar muito nela, mas é imperativo que se fale. Eu não sei como é que tem na sua Bíblia, mas no capítulo 1, a partir do versículo 18, versículos 18 e 25, é uma subseção, por assim dizer, da carta, né? O organizador da Bíblia, ele coloca o subtítulo de A Mensagem da Cruz. Eu creio que está assim na maioria das Bíblias, não está assim? Versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura. Olhe, a palavra da cruz é loucura. É isso. Você diz para uma pessoa, tome a sua cruz e siga Jesus. Se essa pessoa entender o que você quer falar com ela, ela vai dizer, você está maluco.
Seria mais ou menos eu perguntar para você, vem cá, meu irmão, cadê sua cadeira elétrica? Como assim cadeira elétrica? Você tem que levar o instrumento que vai te matar. Você vai passear. Você vai passar na frente de todo mundo como alguém que merece a morte. E você está carregando o seu instrumento, porque você é culpado. Infelizmente, muitos vivem na igreja hoje como se fossem pessoas assim, santas em si mesmo. Não, eu não peco. Hoje eu vivi uma vida assim, irretocável. Você é um grande mentiroso se você diz isso. Por isso a palavra da cruz é loucura. Você é um pecador miserável. O que faz com que você de fato seja salvo é o arrependimento. Mas como você vai se arrepender se você nem como pecador se enxerga? Como você vai crer em Cristo como seu Salvador se você acredita que você nem de Salvador precisa? Por isso, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para os que se perdem. Quando uma pessoa está doente, ela vai para o hospital, irmão. Quando uma pessoa percebe o quanto ela é pecador, o quanto ela é imunda, o quanto ela é suja, o quanto seus pensamentos são imorais, depravados, perversos, pervertidos, ela corre em direção a Cristo e não para longe dele. Ele é o nosso Salvador. Por isso a mensagem da cruz para a grande maioria é loucura. Certamente a palavra da cruz é loucura para quem? Para os que se perdem. Por isso que nessa mesma passagem que nós tratamos em Lucas, quando Jesus fala, tome a sua cruz e me siga, ele diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Tudo bem, você pode dizer não ao meu convite. Você pode aproveitar os anos que eu te dei para se satisfazer. Eu vou permitir isso. Mas o que vai adiantar isso? É o que Jesus fala. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta você ter todos os seus projetos, todos os seus planos realizados e perder a sua alma? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós há um grupo. Como em Mateus 22, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Como em Mateus 24, por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos, não todos, mas de quase todos se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim, em amor, esse é o entendimento do texto, será salvo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos. Você é salvo. Porque você é um pecador miserável, que merecia um inferno. Mas Cristo te salvou em graça. Uma pessoa que entende isso, ela tem uma gratidão que muitos de nós aqui jamais compreendemos. Se uma pessoa salvasse a nossa vida, a gente seria grato para essa pessoa. Você vê isso, uma pessoa, por exemplo, que recebeu um transplante de órgão. Você iria morrer e alguém vai lá e pega ele é um doador compatível, ele pega um rim e ele doa para você, ele passa a viver apenas com um rim para que você viva. A gratidão. Olha, eu tenho um rim seu aqui, ó. A gratidão que uma pessoa teria nesse caso. Nós estamos vendo, né, famílias que perderam tudo na enchente no sul do nosso estado. De repente chega alguém e diz, olha, tome aqui uma casa, toda mobiliada, para você e sua família.
Você acha que essa pessoa não seria grata? Pessoa que perdeu tudo. E todas essas coisas que eu falei aqui são transitórias e temporárias. O rim que a pessoa recebe vai se desgastar. A casa que a pessoa recebe vai se corromper. E mesmo que essa casa seja bem cuidada, a pessoa que mora lá em algum momento vai morrer, ainda que a casa fique. Por isso ele diz, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Tantas pessoas fogem da cruz, mas a cruz é um instrumento de salvação. Olha, aqueles que já viram ou leram o livro Peregrino de John Bunyan, ou assistiram o filme, vocês percebem que há uma espécie de certificado que é entregue na porta do céu e que tem um chamado de ignorância, que não tem esse certificado. É justamente a cruz o certificado. A cruz é a chave. A cruz é o elemento que você vai mostrar naquele grande dia. Cadê a sua cruz? A cruz é a roupa que faltou àquele homem em Mateus 22, quando o rei passa. E olha, vem cá, você está sem as suas vestes nupciais. Quem deixou? Cadê a sua cruz? Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Irmãos, a sabedoria do mundo é loucura. O mundo diz para você, junte dinheiro. O mundo diz para você, seja uma pessoa extremamente vaidosa, ame-se, cuide-se. Jesus diz exatamente o contrário. Olha, cuidado com a vaidade. Não se cuide demais, não. Olha, você já se ama demais. Você tem que amar a Deus em primeiro lugar e o seu próximo como você mesmo. Então a gente observa, irmãos, como é visível isso. Versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu. Na sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus é Cristo. É a obra de Cristo morrendo crucificado para que eu e você pudéssemos ser salvos. O mundo não conhece a Deus dessa forma. Não acha loucura isso. Como é? O Filho de Deus vem aqui e morre na cruz. O mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem. Não é salvar todo mundo. Salvar os que creem. Um grupo diminuto. Como? Pela loucura da pregação. Que pregação que é loucura? A pregação da cruz. Se Jesus pregasse como a maioria dos pregadores de hoje, evangélicos, ele jamais seria crucificado. Nunca. Muito pelo contrário, ele seria aplaudido. Talvez ele fosse colocado como esse suposto pastor, como ministro do STF. É só você pregar, né? E falar coisas como... É surreal, irmãos, as coisas que os evangélicos ouvem hoje e não tem mínimo de discernimento. A pessoa diz assim, na vida Cristo, na vida Bíblia, no STF, a Constituição. Como é que é isso? Quer dizer que lá no STF ele está morto? E aí a Constituição, então ele vive fora, e aí lá ele está morto em delitos e pecados, e aí fica assim? Consigo entender a frase, acho que ele é inteligente demais. Aí a gente não consegue entender essa sabedoria. Mas muitos evangélicos estão extremamente eufóricos, memorando, celebrando. Cadê a cruz? Um pastor uma vez foi questionado num seminário. Pastor, um dos alunos estava extremamente incomodado com a realidade evangélica, totalmente distoante da Bíblia. Ele disse, pastor, se nós formos perseguidos, será que a gente vai ser fiel?
Não, meu filho, a organização não é essa. Se a gente for fiel, aí a gente vai ser perseguido. Vocês já leram, já tiveram a curiosidade, ou o Espírito Santo colocou em vocês o interesse de ler os livros do Antigo Testamento? Essa carta, inclusive, vai dizer que tudo que aconteceu no Antigo Testamento, para nós, serve de exemplo. Todos vocês já estão familiarizados com como foi a história desse povo, que começou com Abraão, com Isaac, com Jacó. Depois vieram os 12 patriarcas. E depois esse povo se tornou uma grande nação. Esteve cativo 400 anos no Egito. O Senhor os libertou. Agora esse povo vai em direção à sua terra e demora 40 anos para adentrar nela e tomar posse, por conta de desobediência. E quando ele vive naquela terra, eles rapidamente se esquecem de quem os colocou lá. E então vemos o livro de Juízes, que falamos recentemente. O povo entra numa espécie de ciclo vicioso de desobediência, arrependimento, desobediência de novo. E aí tem um momento que o povo diz, a gente quer um rei. E o fato de querer um rei não era algo errado, a motivação é que era. Porque de fato eles teriam um rei e esse seria o Messias. Mas eles queriam um rei para ser como as nações vizinhas. Todo o povo aqui ao redor, eles vivem debaixo do mesmo sistema político, por assim dizer, a monarquia. Só a gente que não tem um rei. A gente também quer, a gente quer ser igual ao mundo. E aí o Senhor deu um rei segundo o coração deles, Saul. Um homem que antes de ter poder era uma pessoa humilde e obediente ao pai. Depois que teve poder, irmãos, se transformou completamente. Muitas pessoas são assim na igreja também. Até que o Senhor colocou no trono um rei segundo o seu coração, o rei Davi. O rei Davi teve um filho. Com a mulher que ele adulterou. Mas Deus, provando que perdoou o pecado de Davi, coloca esse filho no trono, e é Salomão. Salomão recebeu do Senhor inteligência, pois foi isso que ele pediu. O Senhor queria sabedoria para julgar o povo. O Senhor diz, eu não vou te dar sua sabedoria, eu vou te dar riqueza também. Mas o coração dele se perverteu. Por isso, se você se acha preparado para ser rico, saiba que o homem mais inteligente não soube. E você acha que está preparado. Então Salomão se perverteu, se casou com centenas de mulheres. Centenas, literalmente. E por conta da sua desobediência, ele permitiu até a idolatria. E Deus diz, olha, eu não vou tomar, eu não vou dividir o reino nas tuas mãos, Salomão, por conta da aliança que eu fiz com seu pai Davi. Mas Davi já estava morto. Mas a aliança não morre. Mas eu vou tomar na mão do seu filho, vou dividir o reino. E o reino então é dividido. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume o trono. E um ex-servo de Salomão se rebela, chamado Jeroboão. Lidera o povo numa espécie de rebelião. E leva consigo 10 tribos. Só ficam fiéis a Roboão a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Os levitas não contavam como tribo no sentido de que eles não tinham propriedade. A propriedade deles era o Senhor. E todo levita volta e vai morar naquele território conhecido como Judá. O reino dividido agora. Temos o reino de Judá, reino do sul, com a capital em Jerusalém, e o reino do norte, fruto dessa rebelião de Jeroboão. A capital é em Samaria. Tudo isso está descrito lá nos livros históricos. 10 tribos seguem a rebelião. 2 ficam fiéis. E a primeira atitude de Jeroboão foi: esse povo é religioso.
Se eles forem lá para o templo que ficava em Jerusalém para adorar, é capaz deles voltarem e se tornarem de novo unidos ao reino de Judá. Então eu tenho que colocar um local de adoração aqui no reino do norte. E então surge a adoração lá em Samaria. As pessoas adoravam lá. Se lembra da mulher samaritana? Nós aprendemos que deveríamos adorar no Monte Gerizim. Mas os judeus dizem que tem que se adorar lá no templo em Jerusalém. Jesus diz, os judeus é que estão certos. A salvação vem por meio deles. Eu sou judeu, estou aqui diante de você, sou o Messias. E então esse reino dividido, por que eu estou dizendo tudo isso? Primeiro porque vocês têm que aprender. E segundo porque é importante que você entenda. Quando você pega os livros históricos, você vai perceber que esse reino de Israel, por conta dessa desobediência, ele é totalmente destruído e ele nunca mais volta a existir. Enquanto que o reino de Judá, ele vai ser tomado pelos babilônicos, mas depois ele volta a existir. O de Israel nunca mais volta. Nunca mais. Muito pelo contrário, ele se mistura, se torna um povo chamado samaritanos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que antes dessa destruição completa, o povo experimentou uma prosperidade nunca vista. E é o que acontece na vida de muitas pessoas na igreja. A vida delas melhora significativamente. E essas pessoas pensam, Deus está nos abençoando. Não, Ele não está. Ele está dando a porção de vocês aqui na terra. Porque depois daqui não tem mais nada para você receber. A gente está falando do povo de Deus, Israel. A gente está falando das 10 tribos que fazem parte dos patriarcas. Mas Deus os destruiu, riscou o nome deles da face da terra, por conta da idolatria. O que você acha que a última frase de 1 de João é: filhinhos, fugir dos ídolos? Isso que João está falando nada com nada. Se você pegar o capítulo 5 da primeira carta, tem tudo a ver com o que ele falou. A primeira carta de João é uma prova. Todo cristão tem que fazer para ver se ele de fato é cristão. E ele termina dizendo: a grande prova é se você não se aproveita da Bíblia para construir um Cristo segundo a sua própria conveniência, que é o que a gente tem visto hoje. Cada pessoa escolhe um aspecto de Cristo que lhe agrade e rejeita, joga fora aquele aspecto de Cristo que não agrada. E o aspecto de Cristo que menos agrada as pessoas é justamente quando Jesus diz: você tem que carregar a sua cruz, se você quiser me seguir. Senão, nem tente. Agora eu gostaria de voltar com vocês, irmãos, a Lucas 9, mas não a passagem que a gente leu um pouco depois, ainda no capítulo 9. Olha que coisa interessante. Algumas pessoas ouvindo o que Jesus ensinava e vendo o que Jesus fazia, eles dizem: Senhor, eu quero te seguir. Aqui, Lucas 9, 57. Indo eles, Jesus e os seus discípulos, caminham afora. Jesus não parava, Jesus fazia a obra de Deus o tempo todo. E ele tinha um lema: façamos a obra do Pai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Todo cristão deveria viver como se toda a sua vida, depois que foi regenerado por Cristo, fosse um único dia. É por isso que a gente não tem dias santos, Semana Santa, comemoração de virada de ano. Não, todo dia é um dia só para a gente. É o dia que Cristo salvou a gente. E amanhã a gente vai estar no céu. Todo cristão deveria enxergar a sua vida dessa forma. Não tem diferença de dia e dia para nós. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse, a pessoa estava lá com Jesus, naquela euforia,
Seguir-te-ei, Senhor. Olha que coisa. Quantos dizem isso na emoção? Pastor, a pregação hoje me pegou. E eu quero mudar a minha vida. E vai ser agora. Mentiroso. Quantos de nós dizem, a partir de amanhã, irmão, eu vou pegar sério na oração. A partir de amanhã eu vou ler a Bíblia toda. A partir de amanhã eu vou me entregar para a obra de Deus como eu nunca me entreguei. Mentiroso. Se não começar agora, amanhã é o dia mais mentiroso que existe. Amanhã é o dia onde tudo, a gente pode tudo e não faz nada. É por isso que Jesus disse, tem que ser agora. Estou dizendo para você me seguir amanhã, é agora. Indo eles caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ó, é bonito, né? Rapaz, ó Jesus, eu vi que é o Senhor e pronto, e eu quero te seguir. Mas Jesus lhe respondeu. Era para Jesus ficar alegre, né? Meu irmão, se junte aí. Vamos lá, pega uma cadeira. Bota o povo aí, um em cima do outro aí. Vamos lá. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis. Covil é o lugar onde a raposa mora, com as outras raposas. E as aves do céu, até as aves que são seres tão humildes, né? O próprio Jesus disse que a gente tinha que ser humilde como as pombas. As aves do céu que o Senhor os alimenta e cuida, sem que elas precisem plantar e colher. Pois é, Jesus diz, até esses seres tão pequenos, né? Tem os seus ninhos, eles fazem as suas casinhas. Quem já viu o ninho de passarinho? O passarinho tem um maior trabalho. Vai pegando galho por galinho, né? Botando um biquinho e vai fazendo o seu ninho, bonitinho. Mas bem arrumadinho, dependendo da passarinha, o ninho é bem arrumado. Mas o Filho do Homem, o Messias, ele, Cristo Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. Eu mesmo tenho casa. E se vocês quiserem me seguir, tem que se acostumar a dormir no meio do mato. Vai ter mosquito, muriçoca, vai ter perigo de barata voadora, rato, tem perigo de tudo, meu filho. Paulo diz, passei perigo no deserto. Deserto, vários animais peçonhentos. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Às vezes Jesus chegava em Betânia e tinha uma casa lá para recebê-lo, a casa de Lázaro e suas irmãs Marta e Maria, mas às vezes Jesus tinha que dormir no bar. Ou vocês não se lembram da passagem que Jesus dormiu no bar? Na travessia. E aí, vai. Mas é assim mesmo, Jesus? Não pode nem ter uma negocinha assim, um ninhozinho, na humildade. A gente, irmãos, é tão preocupado, né? Com as coisas da terra. Versículo 59. A outro disse Jesus, perceba, o pessoal está seguindo Jesus. Jesus se vira para uma pessoa. Olha que coisa interessante, irmão. Você já pensou Jesus olhar no seu olho e falar com você? Disse Jesus. Jesus olhou para a pessoa e disse, segue-me. Esse foi o chamado que ele fez para Mateus, e Mateus seguiu. Esse foi o chamado que ele fez para os irmãos João e Tiago, e eles seguiram. Para os irmãos Pedro e André, e eles seguiram. Esse foi o chamado, segue-me. Eles seguiram. Mas esse homem aqui deu uma respondida. Ele deu uma condicionada, assim, não, vou até sigo, viu, Jesus? Mas ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O que esse homem está dizendo, irmãos, não é que o pai dele tinha morrido hoje, eu já falei isso recentemente, não é que o pai dele morreu hoje e tinha um velório e amanhã tem o enterro. Jesus disse, não vá para o velório, no enterro do seu pai. Não é isso que ele falou.
Existia uma tradição do povo judeu que as pessoas deveriam prestar assistência ao seu pai, principalmente o primogênito, até a sua morte, para que daí então ele recebesse a herança. Porque se ele não estivesse lá, ele não recebia a herança. Então o que esse homem está de olho é no quê? No que ele está de olho? Você já pensou nisso quando você leu isso daqui? Não, quando a gente lê isso daqui, a gente acha Jesus uma maior perversidade. Rapaz, como é que Jesus não quer deixar o camarada dele no enterro do pai, rapaz? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu até amo Jesus, mas eu vou falar para ele que aquele foi duro demais. Não, meu filho, duro foi a sua cabeça de entender isso aqui. O que Jesus está dizendo mostrando para a gente que esse homem está dizendo: Jesus, eu quero te seguir, mas antes eu gostaria de ter uma coisinha assim, né, para me garantir, porque o senhor já falou que não tem casa. Então, de repente, eu quero tomar um banho, eu quero comer uma coisinha melhor, né? Uma proteína. Carne tá caro. Então, assim, deixa primeiro, como meu pai morrer de herança, eu pego minha parte, eu dou o dízimo, viu? Pode deixar que o dízimo eu dou. Mas eu pego aquela partezinha, eu boto, aí eu te sigo, Jesus. Com meu dinheirinho, tranquilo, eu boto na poupança para render. Eu fico vivendo de rendimento e fazendo a obra. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos por sepultar os próprios mortos. Vem cá, Jesus está dizendo que tem morto vivo. Como é, Paulinho? O morto enterra morto lá também? Sai um defunto do caixão, aí vem pra cá você também, aí puxa o outro defunto. É assim? Não, meu filho. Mas quem é esse morto? Os que estão mortos espiritualmente. Eles é que ficam emocionados. Você já viu quando você vai enterrar alguém? Aparece gente que há 10 anos não falava com a pessoa. E se emociona. Ô, fulano era uma pessoa tão boa. E você não falava com ela por quê? E você tem 5 anos, 6 anos sem visitar seu pai por quê? Agora que ele morreu, que ele é bom? Você já viu que quando a pessoa morre ele fica bom do dia para a noite? A pior pessoa quando é enterrada. Ô, fulano era uma pessoa tão engraçada, tão alegre. Isso é para não dizer imoral. Aí diz que a pessoa é alegre. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos, os sepultar os próprios mortos. Tu, porém, olha, preste atenção. Tu, porém, esse foi o homem que Jesus chamou. Jesus chamou esse homem. Para quê? Para pregar o reino de Deus. Por quê? Porque assim ele poderia salvar o pai dele, a mãe dele, os filhos, os tios. Se ele pregasse o evangelho com o seu comportamento, com a palavra correta, que é a palavra da cruz, oportunidade seria dada aos seus familiares que estavam indo a passos largos para o inferno. Prega o reino. É mais importante do que você esperar o seu pai para enterrar ele, sabendo que ele foi para o inferno. Prega o reino para ele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Prega o reino. Perceba, Jesus não disse: vem me seguir, não, vai pregar. Glória a Deus. Vai ficar comigo, vai conhecer e vai pregar o reino para esses que estão mortos possam ser vivificados pela palavra de Deus. Aleluia. Mas a gente acha mais importante o quê? O emocionalismo. A época do ano mais deprimente é essa que a gente está vivendo. E eu não estou falando isso porque se celebra o nascimento de Jesus, não. Esse aspecto é maravilhoso. Independente de Jesus não ter nascido 25, mas Jesus nasceu em alguma data. E se a gente celebra dia 25 e é da forma correta, glória a Deus. O problema é você celebrar o Natal da forma errada. Perto do Natal fica todo mundo querendo ser bonzinho, todo mundo querendo dar presente, receber presente. Aí enche a cidade de luz. Por que só ilumina no Natal? Não entendo. O resto do ano pode ficar tudo escuro? Por quê? É uma assinatura, sabe, da raça humana. Nós somos hipócritas mesmo e gostamos de viver assim.
Tu, porém, vai e prega. Prega o quê? O reino de Deus. Glória a Deus. Olha, vocês estão mortos em delitos e pecados, mas se vocês se arrependerem hoje, há um reino de Deus preparado para vocês. Vamos abrir rapidamente aqui, deixa marcado aí, mas que reino é esse? Daqui a pouco o José vai nos ensinar, mas vamos abrir em Apocalipse 21. Aquele que não puder também, fique só ouvindo. Apocalipse 21, a partir do versículo 1. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Será que a gente vai ver isso, irmão? Será que eu e você vamos estar aqui celebrando esse momento? Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu, esse céu que a gente vê já é bonito, esse céu. Imagine, Deus vai fazer algo muito mais bonito. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E olha que essa terra tem muita coisa bonita, mas ela está manchada pelo pecado. E o mar já não existe. A ideia de mar, irmãos, é a ideia de separação. Não sei se vocês já perceberam que os continentes são separados por mar. A gente chama de oceano, mas é mar, água salgada. A ideia é que nós todos estaremos unidos, como de fato deveríamos estar. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, lá que a gente vai morar, por isso que a gente não precisa de casa aqui. Alguém que viaja para uma determinada localidade para conhecer ou para fazer a obra de Deus, não precisa adquirir um imóvel naquele lugar. Afinal de contas, você vai passar um período de tempo curto. E nem se preocupa. Nós deveríamos enxergar nosso período de tempo aqui nessa terra dessa forma. Eu vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Perceba, essa cidade, diferente do mundo que a gente vive, que está pregado no chão, essa cidade desce do céu. A ideia é, não há nenhum tipo de vinculação entre o mundo por vir e esse que a gente está vivendo agora. A separação é completa. Há um céu que separa eles. Por isso que o Senhor diz, olha, a minha vontade para você é muito melhor do que a sua vontade para você mesmo. Os meus planos para vocês são muito melhores que os seus planos. Ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo. A ideia de tabernáculo, irmãos, é uma palavra que a tradução para o português ela não fica muito verossímil com o termo original. Tabernáculo não seria tanto um substantivo, mas seria um verbo que significa habitar. Habitação seria essa ideia, habitação, morada, de onde a gente tem o verbo morar. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará, Deus morará, Deus vai estar conosco para sempre. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Não vai ter mais necessidade de um local de culto, porque todo local vai ser culto a Deus. Deus vai estar com a gente em tudo. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A ideia é, acabou o sofrimento. Todo tipo de sofrimento acaba nesse momento aqui. A ideia de enxugar lágrimas é, acabou, você não vai sofrer por mais nada. Mas será que eu não vou sofrer por aqueles entes queridos que estão no inferno? Se você estiver aqui nesse momento, não. Você é uma nova criatura, de maneira agora glorificada. Você entenderá completamente os decretos de Deus e se alegrará com isso. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá. Nesse dia, por enquanto, ainda existe. A morte existe, irmãos. E para nós que somos cristãos, deveria ser visto como lucro e não como perda. Se o viver fosse Cristo, a morte seria vista como lucro. Porque às vezes a gente tem tanto medo da morte.
porque a gente não tem vivido Cristo. A morte já não existirá, já não haverá luto. Ó, não há luto. E olhe que luto era uma coisa extremamente importante para o povo judeu. Pessoas ficavam vestidas de preto anos, muitas vezes, enlutadas. Não vai mais existir isso. Nem pranto, nem dor. Aqueles que sofrem dores, existem doenças que são extremamente dolorosas, dores indescritíveis. Mas aqui não vai ter mais. Tem uma lápide no cemitério nos Estados Unidos, onde o pai fez, o seu filho morreu jovem, né, ainda criança. Ele tinha uma série de enfermidades e ele era cadeirante. E ele morreu ainda uma criança. E o pai, quando enterrou o filho, ele faz na lápide, ele fez uma espécie de escultura, onde o menininho se levantava da cadeira de rodas e ia em direção a pegar uma borboleta, mostrando justamente que as enfermidades, elas só nos perseguem aqui. Lá não tem mais nenhum tipo de limitação física. Esse reino, irmãos, se nós temos esse reino à nossa disposição, a gente vai ficar se prendendo a esse reino daqui. Jesus, depois de ser muito espancado, ele foi levado até Pilatos. Pilatos então pergunta: tu és rei? Ele falou: mas o meu reino não é desta terra. Se o meu reino fosse desta terra, os meus servos estariam aqui comigo, mas o meu reino não é daqui. O cristão, ele enxerga o mundo assim, como um local de passagem. Deveríamos ter essa visão. Senão a cruz ainda vai continuar sendo loucura para a gente. Quando a gente vai conversar com uma pessoa e fala: não, meu irmão, se você tiver que perder dinheiro, perda. Perda dinheiro. Não, pastor, perder dinheiro aí já... O português correto seria perca, né? Mas eu errei de propósito. Se ele tiver que perder, perca. Ô, pastor, dinheiro? Perder dinheiro aí, não é de Deus não, pastor. Ainda mais achar o dinheiro dos outros, tem gente que até comemora. Nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou. Quem diz isso é aquele que está sentado no trono. É o mesmo que está ensinando para a gente lá no Evangelho de Lucas. Só que lá ele não está mais ensinando e andando de maneira natural como homem. Não, aqui ele está no seu estado glorificado. Ele abriu mão para viver como um homem aqui na terra, para que nós fôssemos salvos. Glória. E acrescentou: aquele que está sentado no trono, escreve estas coisas, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, irmãos, você tem essa proposta aqui para você. Há um reino para você. E você vai se apegar às coisas do mundo, é sério. Tanta preocupação, meu Deus. Tem gente preocupada com o peru. Tem gente que diz: olha, eu não sei nem se vai ter um franguinho esse ano. Ela, senhor. Irmão, fique em paz. É verdade. Faça um ovo. Obrigado. Se der, e coma. Aleluia. Se não, como que tiver. Oh, glória. E dê glória. Ai, Por que você tem que comprar um peru? pode ser um certo. E outro, voltando agora para Lucas 9. Outro, versículo 61, concluindo o capítulo 9. Outro lhe disse, perceba, olha como é a estrutura que é apresentada aqui. Dois dizem que querem seguir a Jesus.
E ele faz um convite para um. Outro disse, seguir-te-ei. Perceba, o verbo é o mesmo. A demonstração de interesse é a mesma. É como a semente que cai no solo rochoso, rapidamente, alegremente, recebe a palavra de Deus. Diz assim, ele recebe com alegria a semente que caiu em solo rochoso. Porque são pessoas que nem refletem a respeito do chamado. Acho que é oba-oba. Alegria. Mas quando vem a prova, por conta da palavra, do testemunho, rapidamente abandonam a fé. Aqui é uma analogia com essa passagem. Versículo 61. Outro lhe disse, capítulo 9 de Lucas, versículo 61. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor. Eu vou seguir, Senhor. Eu vou seguir. Eu sou crente. E de verdade. Eu sou da igreja lá de Quinho. E quando tiver a igreja de Mateus, lá em Itapuã, eu vou também. Como se eles tivessem igreja. Como se a igreja não fosse de Cristo. Eu estou falando isso porque tem pessoas que falam assim, né? Ah, você é lá da igreja de Quinho, né? Então você é doido. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor. Mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. Ó. Pessoa, você precisa entender que ninguém consegue, me perdoe até a redundância, ninguém consegue andar para frente olhando para trás. E é isso que a gente está tentando fazer o tempo todo. A gente está tentando andar para frente, mas a gente está olhando para trás. E às vezes a gente não entende por que a gente cai, por que a gente quebra a cara, por que não dá certo, porque determinados aspectos da nossa vida espiritual estão tão distantes do que de fato a Bíblia diz que a gente deveria estar. Porque a gente está tentando ir para frente, mas a gente está olhando para trás. O que foi que fez Pedro afundar? Foi o peso dele? Não. Foi porque ele olhou para o vento em vez de olhar para Cristo. É verdade. Enquanto ele estava vendo o Cristo, ele fez algo que nem um ser humano fez. Ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para a força do vento, ele começou a afundar. Para onde você está olhando, irmão? Deixa primeiro eu despedir da minha casa. Mas então por que você está dizendo que você quer me seguir se o seu coração está vinculado às pessoas da sua casa? Como assim, pastor? Guarde esse texto, a gente vai voltar aqui ainda, mas vá agora para Lucas 14. O que Jesus quer dizer a esse homem? Ele quer dizer exatamente o que está descrito aqui no capítulo 14, desse mesmo evangelho de Lucas, versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece. Irmãos, eu vou dizer algo que vai escandalizar alguns, mas o verbo traduzido aqui com aborrecer é o verbo odiar. Deus está dizendo para eu odiar alguém? Não, ele não está dizendo isso. Não coloque palavras na boca de Deus. Então, pastor, eu não estou entendendo. Você está dizendo que o verbo odiar, ele está dizendo que o seu amor por ele tem que ser tão grande, mas tão grande, que o sentimento que você tem por qualquer outra pessoa, inclusive por você mesmo, se comparado, é visto como ódio. Tão desproporcional tem que ser o nosso amor para com Deus. Para que quando ele diga, vá, a gente vá. Fique, a gente fique. Por que a gente pensa tanto antes de seguir uma ordem de Cristo? Porque a gente não ama Ele como deveria. Se alguém vem a mim, é a mesma, é o mesmo princípio, irmãos, que nós estamos estudando em Lucas 9. Se alguém vem a mim e não aborrece, e não deixa extremamente chateado seu pai. Mas vem cá, mas não é para honrar pai e mãe? É.
Mas como você vai honrar pai e mãe se você não está honrando o Pai que está no céu, que é acima de tudo e todos? Só pode honrar o Pai terreno aquele que primeiro está honrando o Pai do céu, que é Pai de todos, no sentido de que criou todos. E aborrece a mãe também. A mãe está de conjunto aqui. O pai e a mãe, chururu. Como a história, rapaz? É isso mesmo. Você vai seguir. Você vai ficar com essa cruz. Você é um maluco. E filhos. E os filhos vão ficar chateados? Vão. Meu pai, eu quero um iPad. Eu quero um iPhone. Você tem que tomar cuidado com o ai de Jesus que está lá em Lucas 6. Valeu. Ai daqueles. É esse ai aí que você tem que tomar cuidado. Que eu ofereço a vocês. Ai. Ai dos ricos. Ai dos que querem iPad, iPhone. Olha o ai aí que eu te dou. Ah, Senhor Jesus. Tem pais que dizem, gostei dessa doutrina, vou anotar. Quando o fulano me pedir alguma coisa. Pai e a mãe vai ficar chateado. E é a única passagem, é a única de todo o Novo Testamento que diz que até o cônjuge vai ficar chateado. Porque a Bíblia diz que quando você agrada o seu cônjuge, você não está fazendo nada demais, é sua obrigação, você está agradando a sua própria carne. É como alguém que compra um alimento para si. Você está fazendo aquilo para quê? Quem está comendo não é você? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu chegar em casa, ainda vou fazer comida. Eu digo, para os outros? Não, para mim. Eu digo, você devia estar agradecido. Agora, minha comida é para você e tem, cara, tem, tá geladeira. Eu só tenho que esquentar. Ele tá reclamando. É mesmo. Pensei que você ia fazer comida para os outros. É para você. Tá achando ruim. Tem gente que acha. Eu acho que queria comida na boca e ainda triturada. Mas diga aí para mim, por favor. A mulher fica chateada, a mulher fica chateada. Não acredito! Que você pegou o 13º inteiro e ofertou na igreja, eu te mato. É o microfone. Ficou indignado. Imagina minha esposa. A esposa tá lá. É porque a gente tem que comprar uma toalha nova para a mesa no jantar. O jantar do 24 vai ser aqui. Já chamei todo mundo da minha família. Mas ainda bem que o seu 13º já entrou, né? Entrou e eu tive direcionamento de ofertar na igreja. Como é a história, rapaz? Olha, enquanto você tá com aquele negócio de indo para a igreja, cantando, eu até deixava. Mas mexendo no dinheiro da casa, aí não, varão. Eu vou ter conversa com esse pastor. Que pelo menos 90% desse 10% tem que voltar. Desse 13º tem que voltar. É só 10% que tem que ficar lá. É impressionante, irmãos, quando a gente toca no aspecto material. Como as pessoas ficam, né? Desconfortáveis. É verdade. Mas ele continua, você vai aborrecer o seu cônjuge. Aqui a palavra mulher significa cônjuge, porque pode ser o marido também. Filhos, os filhos vão ficar chateados. Por quê? Porque ser um bom pai, uma boa mãe, do ponto de vista cristão, necessariamente significa que eu vou dar aos meus filhos aquilo que o mundo rejeita. E eu vou ensinar os meus filhos a rejeitar aquilo que o mundo oferece. E aí muitos dos filhos não vão gostar. Irmãos, irmãs, ó, parentes. Eu queria fazer a festa até na casa de fulano, mas não pode nem vinho, até Jesus bebeu vinho. Tem de gente que diz isso, né? Como se você fica imaginando aquela cena, né? A pessoa embriagada justificando que se embriagou porque Jesus bebeu vinho.
coisa assustadora, né? Tem gente que ainda busca isso como justificativa. Irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, você tem que se colocar no bolo, tem que se aborrecer também. Mas como é que você aborrece a você? Você esmurra o seu próprio corpo. Você se nega. Eu quero muito comprar isso, mas não vai. Eu quero muito ir em tal lugar, mas não vai. Você falando com você mesmo. Você sendo esquizofrênico. Bem-vindo ao clube. Vou, não vai não. Vou pegar, pega nada. Volte mão, venha. Você vai aborrecer a você mesmo, a sua própria vida. Se você não fizer isso, você não pode ser meu discípulo. Reprovado. Já pensou? Eu perguntei a todas as crianças aqui, né, que tinham que mostrar um boletim pro pastor. Aí a maioria chegou, pastor, passei. Já pensou se tivesse o boletim? Reprovado. Reprovado. Cuidado, irmãos. Infelizmente, nem todos os que são provados são aprovados. A maioria é reprovada. E qualquer que não tomar a sua cruz, olha ela aqui de novo, no mesmo evangelho. Qualquer que não tomar a sua cruz, é você que tem que pegar. É como a armadura. Tomai a armadura de Deus. Não está escrito em Efésios? A ideia é, a sua cruz está ali. É só você pegar e seguir com ela. Rapaz, tem que levar essa pesada. É o seu peso. Tem gente que diz, fulano é a minha cruz, fulana é a minha cruz, viver no Brasil é a minha cruz. Não, meu filho, não bote sua cruz na conta dos outros, não. A sua cruz tem que estar na sua conta. É o seu eu que você está carregando. Por isso que se você estiver mortificando a sua cruz, ela fica mais fácil de se levar, por assim dizer, se pode se dizer dessa forma. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, se você quiser seguir a Jesus, tem que pegar a cruz antes. Tem muita gente querendo seguir a Jesus sem cruz. É o evangelho de hoje. É o evangelho do pode tudo. É o evangelho de zero compromisso. E se o pastor pregar santidade, ainda vou ficar chateado com ele. Que eu não for para a igreja para ser exortado. Eu quero ir para a igreja para ser ovacionado, aplaudido, elogiado. Imagina. Então você está na igreja errada. Você devia ir para a igreja do cão. Ele que vai fazer isso com você. Se qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. De novo, uma negativa. Não pode, não pode. Reprovado. A ideia aqui é uma condição sine qua non. É uma condição sem a qual se torna impossível você atingir o seu objetivo, que seria seguir a Cristo. E aí Jesus agora vai fazer uma analogia. Ele vai fazer uma espécie de comparação para se tornar mais compreensível para aquele povo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, vai construir uma casa, você vai construir uma torre, você não se assenta primeiro para calcular a despesa? Não é assim, irmãos? Imaginar que você está na sua casa e diz, eu vou bater a laje. Você não vai fazer o cálculo, não? Quantos metros quadrados? Não é assim? Até para poder você comprar, eu acho que o concreto, né? Tem que saber a metragem, quantos metros quadrados. Qual é o preço do metro quadrado do concreto para uma laje? Faz os cálculos, rapaz, eu não tenho dinheiro suficiente para isso. Jesus está dizendo isso, você tem que fazer o cálculo. Não é só ir para a igreja, não é só se batizar, não é só frequentar os cultos. Não, há um custo. Há um negar a si mesmo, que é imperativo. Há uma cruz a ser carregada até o nosso
túmulo terreno e a nossa entrada celestial. E outra coisa, não existe férias. Todo cristão que quer tirar férias ainda não foi chamado de verdade pelo seu Salvador. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Você já parou para pensar nisso, irmão? Você tem os meios para concluir? Você tem os meios para completar a carreira? É como alguém que vai dirigir um carro e não se preocupa se tem combustível no tanque. Ah, mas o carro é bom, mas o carro é possante. Tem combustível? Se não tiver combustível, não adianta. O motor possante do carro não vai andar. Para não suceder, olha que coisa, essa grande tristeza, uma das grandes tristezas do evangelho moderno é essa daqui. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, a ideia é, alguém começou a construir, e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. É a mesma coisa que Jesus disse no Sermão do Monte. Se o sal perdeu o sabor, para nada mais presta, a não ser para ser pisado. A pessoa diz, eu quero ser crente. A pessoa começa fazendo algumas coisas na igreja e depois para. Pô, mas fulano não fazia as coisas? Pô, fulano eu achava tão bonito, fulano assim, tinha uma dedicação tão bonita. Por que parou? Parou por quê? Não fez o cálculo. Olha, irmãos, eu estou falando para vocês. Tem gente aqui que está precisando recalcular. Dizendo, este homem começou a construir, não pôde acabar, qual é o rei? Que indo para combater outro rei. A ideia aqui é, tem o príncipe deste século, cujo a grande parte da humanidade está debaixo da influência dele. Por isso que 1 de João diz, o mundo inteiro está morto junto com o maligno. É isso que significa o verbo jazer. O mundo inteiro jaz no maligno. Mas nós, o que o texto quer dizer, mas nós que estamos vivos, somos de Deus. 1 de João 5. Então existe dois reinos, qual você faz parte? Ou qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular? Você viu o que aconteceu com o Iraque? A guerra que teve os Estados Unidos contra o Iraque não teve nem graça, irmão. O armamento militar, a força bélica dos Estados Unidos era muito mais superior à força militar do Iraque. Em poucos meses, poucos dias, eles tomaram o país, eles prenderam o Saddam Hussein lá, que era o opositor lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque o país tinha mais arma. Isso é só uma comparação que existia naquela época. Tem que calcular. Olha, seguir a Jesus é custoso. E não seguir, mais custoso ainda. Mais ainda. Versículo 32. Caso contrário, estando o outro ainda longe, ou seja, Jesus ainda não voltou, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Olha, Deus, eu quero me reconciliar contigo. Então creia no meu Filho, Jesus Cristo. É assim que somos reconciliados com o Pai, através do Filho.
Assim, pois, todo aquele que dentre vós, versículo 33, assim, pois, todo aquele, todo, quem é todo? Todo. Todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem. Percebeu? Não é 10% que é de Deus, tudo é de Deus. 10% é só o pagamento daqueles que compreenderam e receberam tudo de Deus. Então eles pagam, por isso é pagar o dízimo. Isso significa que você não oferta mais? Claro, você oferta generosamente. E você ainda entende que tudo que você tem não é seu. É alguém que fica literalmente pobre da noite para o dia. Porque ele entende. Eu tenho aqui, na minha conta tem esse saldo, mas não é mais meu, é de Cristo. Eu não posso mais usar como eu usava antes, segundo o meu bel prazer, segundo a minha concupiscência. Não. Eu não posso mais usar os meus recursos para satisfazer a minha carne. Antes eu tenho que combatê-la. Tudo que eu tenho é do Senhor e eu devo usar para a glória dele. É isso que ele está dizendo. Renunciar significa não é mais meu isso, é do Senhor. Eu estou apenas administrando. Por isso que tem a parábola do administrador infiel. Os recursos que o Senhor coloca na sua mão, você está administrando para os interesses dele ou para os seus? Entenda recursos não somente como coisas materiais, mas espirituais, intelectuais também. Tudo quanto tem, você tem que renunciar a tudo, senão você não pode ser meu discípulo. Você percebeu? Levar a cruz é isso, irmão. Por isso que quando Jesus carregava a sua cruz, vieram mulheres, começaram a prantear e a chorar. Jesus olha para elas e diz: não chorem por mim. Chorem pelos vossos filhos e pelas vossas filhas. Porque se em lenha verde, que era ele, a ira, o fogo pegava daquele jeito, imagine o que vai acontecer com lenha seca. Você sabia que em muitas regiões existe um fenômeno que se chama combustão natural? O calor é tão grande que determinadas áreas começam a pegar fogo, sem que você acenda o fósforo, que chama de combustão natural. Está tão seco que começa a queimar. Jesus disse: vocês estão chorando por mim? Estou carregando uma cruz aqui, que fui violentado, espancado. Não, não chorem por mim. Chorem antes por vós mesmos, pelos vossos filhos. Porque se eu, que não merecia, estou sendo tratado desse jeito, imagine como será tratado aqueles que merecem. A justa ira de Deus. É por isso, irmãos, que eu quero voltar para o nosso texto, para a gente concluir agora. Dizia a todos, Lucas 9, 23, dizia a todos, perceba como essa terminologia aparece, como essa palavra aparece, todos. O que diz todos? Todos é todos mesmo, então não pode ter distinção na igreja. Um grupo faz e outro não faz. Um grupo anda correto e outro não anda. Está errado, irmãos, porque aquele que está incorreto está indo para o inferno. Duas pessoas não podem andar em direções opostas e chegarem no mesmo lugar. Não pode. Por isso que Paulo diz na carta que a gente leu aqui, apenas um trechozinho, 1 de Coríntios, ele diz que na verdade existe uma divisão na igreja. É os aprovados e os reprovados. Você faz parte de qual? Eu me lembro da minha fase escolar, isso já tem muito tempo. Quando começa o ano, tá todo mundo nivelado, né? Começa o ano, tá todo mundo igual. Aí quando chega, hoje em dia são 3 unidades. Na minha época eram 4 unidades. Quando chegava na metade do ano, irmãos, tinha gente que já estava quase passado.
Enquanto que tinha gente que já estava quase reprovado. Quando chegava na terceira unidade, que era a penúltima unidade, tinha gente que já tinha passado. Na minha época, na minha escola, a média era 6, então você tinha que atingir 24 pontos no final do ano. Então a pessoa tirou 8, 8, 8. Na terceira unidade ela já passou. Então tinha 0 na última, já está passado. Tinha gente que tirou 0, 1. E agora? Vai fazer a quarta unidade como? Já contando com a prova final. Ou com a recuperação, porque já está reprovado. Perceba, quando começa o ano, está todo mundo no mesmo patamar. É como na igreja. Você crê em Cristo, está todo mundo no mesmo patamar, e o ano aí vai passando. E aí um grupo vai ficando para trás. E essa distância vai se tornando cada vez maior. E a tristeza cresce no coração do pastor. Meu Deus, é mesmo. Pessoas que estavam tão bem, de repente. Misericórdia. Por isso ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você tem uma obrigação, e a sua obrigação para com Cristo tem que vir em primeiro lugar com a obrigação sua para consigo mesmo. Cristo tem que ter prioridade. É isso que você vê na vida daqueles ditos cristãos hoje. Será que a gente pode olhar para a nossa vida e ver Cristo? Deveria. Dia a dia, como é? Dia a dia, não. Eu sou crente, segunda, terça, quinta tem o círculo de homens. Rapaz, a única igreja que tem círculo de homens é aqui. Normalmente nas igrejas tem círculo de mulheres. Aqui tem um círculo de homens, que é quinta-feira que se reúne. Eu ainda não vi não. Estou orando. Então eu sou crente nesses dias aqui, mas no dia que não tem culto, que não tem nada. Ah, meu filho, a minha farda de cristão fica no guarda-roupa. Não sou crente. Tem gente que não está sendo crente na igreja, imagine fora. Então ele diz aqui, olhe, dia a dia é todo dia. Por que você estava tão bem no começo e agora? O que foi que aconteceu? No começo estava tudo tão ótimo. Você dizia que queria Cristo. Você dizia que o viver era Cristo. E agora? O que foi que teve? Foi que mudou. Era uma alegria. Era uma preocupação com as coisas espirituais. Agora 90% do que passa na nossa cabeça é só carne. A nossa mente está parecendo um açougue. Picanha, maminha, cheio de dentro, de fora, osso, patinho. Pastor, pastor, carne tá cara, tem um tempo que eu não vejo. Pois é, você vê na sua mente, carne pura. Oh, Jesus, perdão. Tome a sua cruz, cadê ela? As pessoas olhavam para o crucificado, apontavam o dedo e escarneciam. Elas sabiam que aquele homem estava indo para a morte. Uma morte extremamente sofrível. Antes da pessoa dar o último suspiro, ela iria sofrer horas e horas naquela cruz. E ele tinha que carregar a sua cruz desde o pretório, onde ele era condenado, sentenciado, até o lugar onde ele seria pregado na cruz. Ele tinha que passar. E todo mundo via. Era um espetáculo do horror. As pessoas gostavam daquilo. Celebravam. E era uma forma do mundo impor o medo. Olha, se alguém se levantar contra o mundo, é isso aqui que acontece. O cristão, ele olha para a cruz não como alguém que foge dela, mas como alguém que vê o valor dela. Tome a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida. Foi o que aconteceu nos últimos 2 anos, desde que veio esse Covid em 2019, a gente já está em 2021, já vai entrar em 2022. Já inventaram a vacina, já teve gente que tomou a primeira, a segunda, já teve gente que tomou a terceira dose. Mas desde que começou a pandemia, é tanta gente que demonstra que tudo que eles querem é salvar a sua vida. Quem perder a vida por minha causa, não é de qualquer jeito, é por minha causa, esse a salvará. Esse é o princípio, irmãos. Esse é o evangelho da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Eu espero, irmãos, sinceramente, que a gente abrace essa mensagem e não a rejeite como tantos têm feito, porque essas pessoas que assim o fazem, elas estão fazendo mal, antes de mais nada, a si mesmas. Pessoas que a gente conhece, que a gente tem relacionamento, e tudo que elas têm, tudo que elas possuem está nesse mundo. Quando esse mundo se acabar, há um destino de escuridão, tormento e densas trevas aguardando essas pessoas. Essas pessoas estão próximas a nós. São pessoas que vão aproveitar as festividades finais de ano, que vão comer, que vão se embriagar, que vão se divertir, sem nenhum tipo de preocupação. Afinal de contas, Deus é bom e a gente tem mais é que aproveitar a vida aqui na terra. Será? Será que é isso mesmo? Será que o fato de Deus ser bom significa que eu devo viver como os ímpios? Olha, eu não sei se vocês estão familiarizados com a história da humanidade, mas existiu uma fase, espécie de revolução intelectual no mundo, onde uma frase surge: eu penso, logo existo. E as pessoas começaram a abraçar isso e a colocar Deus em segundo plano e em último plano, porque sou eu que penso, sou eu que existo. E uma frase surgiu também dizendo: aproveite o dia. Era a frase em francês, carpe diem, se eu não me engano. Aproveite o dia. Mas esse aproveite o dia não é o que a gente está estudando aqui, não. Era aproveite o dia para se satisfazer. As pessoas costumavam dizer: você só vive uma vez. Então aproveite o dia, faça o que você gosta. O que você quer fazer? Quer ir para a praia? Vou para a praia. Quer jogar bola? Vai jogar bola. Quer dormir? Durma. Faça o que você gosta. E vai chegar uma hora que você vai morrer, então você tem mais que aproveitar a vida. Usufrua o máximo que você puder. Essa é a filosofia do mundo. Essa é a filosofia de muitos evangélicos. E esses evangélicos ainda têm o plus: eu vou aproveitar o mundo com a riqueza que Deus me deu. Imagine, é como se eu pedisse dinheiro para o meu marido para gastar com meu amante. Por isso que Tiago é tão duro e diz: adúlteros e adúlteras, vocês não estão percebendo que a amizade com o mundo, a inimizade com Deus? As festividades de fim de ano estão aí. E eu quero saber onde está o nosso cristianismo. O que vai falar mais alto? A maneira que o mundo quer que a gente viva, uma maneira que Deus determinou para que a gente vivesse. Esses dias que antecederão, o fim desse ciclo anual e o início de outro, nós vamos aproveitar para a glória de Deus ou para a vergonha de Cristo? É preciso que a gente reflita, irmãos.
Existe um livro e o seu nome está escrito na capa dele, não é o livro da vida. É o livro das nossas ações e das nossas omissões, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. Tudo está arquivado. Naquele grande dia vai ser aberto. Mas Deus, por que eu vou para o inferno, Senhor? Eu frequentava os cultos, eu sou batizado. Abre-se o livro. Você se lembra desse dia? E desse? Você se lembra desse pensamento? E dessa fala? Não, mas Cristo morreu por mim, por você. E por que você não viveu por Ele? Todo aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu me envergonharei destes, naquele dia, diante do Pai e dos seus santos anjos. É preciso que a gente entenda, irmãos, e o Senhor deixou isso tão claro, que qualquer pessoa, mesmo que seja incrédula, é capaz de entender essa lei universal, causa e efeito, plantação e colheita. O que é que a gente vai colher amanhã? O que a gente está plantando hoje. Que loucura pensar que a gente pode plantar o mal e colher o bem. Que loucura pensar que a gente pode plantar desobediência e colher bênção. É mais loucura ainda a gente pensar que obedecer a Deus é prejuízo. A gente vive num mundo onde aqueles que vivem uma vida de mansidão e humildade são ditos bobos. Bobo? Que obedece a Deus. É preciso um grande despertamento, irmãos, nas nossas vidas. O despertamento coletivo só existe quando há um despertamento individual. Que o Senhor nos ajude a uma reflexão profunda. Que hoje seja o dia de refazermos os cálculos. Para que de fato a gente se posicione. Como eu falei, eu creio que na segunda-feira, quando Elias subiu ao Monte Carmelo, ele não disse adorem a Jeová. Ele disse não, se decidam. Você quer adorar Baal? Então adora Baal. O que não pode é você ficar, sabe, na igreja, querendo trazer o mundo para dentro da igreja, influenciando aqueles que têm as suas vestiduras brancas, como na igreja lá de Sardes, se eu não me engano, a sujarem as vestiduras como você. Não. Perceba que a santificação é extremamente incômoda para aqueles que não querem se santificar. Você já viu fulano? Fulano está querendo aparecer. Por quê? Porque quer ser santo? Mas a gente não deveria também querer isso? Então é importante a gente refletir. Nós vamos orar. Ó Deus, perdoa-nos, pois não temos vivido a loucura da pregação. Muitas vezes até ouvimos, Senhor, mas parece que entra num ouvido e sai pelo outro. Parece que nós mesmos entramos em um círculo vicioso de ouvir exortação, sendo que essa exortação não produz mais qualquer tipo de confrontamento conosco mesmo. Ó Deus, se a tua exortação se tornar inútil, o que nos mudará? Senhor Jesus, eu oro para que haja um despertamento, Senhor, na vida, na minha vida, na vida dos meus irmãos, para que a gente não envergonhe mais o teu nome, para que a gente de fato, Senhor, viva Cristo.
possamos viver de tal forma, Senhor Jesus, que a nossa vida seja uma grande demonstração de que o céu é real e nós estamos indo para lá e não há nada nesse mundo que nos atraia, pois nós somos seres celestiais vivendo temporariamente aqui na terra. Nós sabemos em quem temos crido, sabemos de onde fomos resgatados, para onde nós estamos indo. Ó Senhor Jesus, que essa demonstração do Evangelho não esteja somente nos nossos lábios, mas esteja no nosso modo de viver, Senhor. Eu oro, Deus, para que de fato nós possamos ser teus instrumentos nesse período que nos resta aqui na terra. Tão breve, Senhor. É tão rápido a nossa passagem nesse mundo. E nós, loucamente, nos apegamos e nos enraizamos nessa terra, como se nunca fôssemos sair dela. Que loucura, Senhor, pois a Tua palavra de maneira tão clara diz que a nossa vida é como a vida de uma flor, que hoje existe, amanhã não existe mais. E nós, pelo espírito da soberba do mundo, acreditamos no engano do maligno, de que podemos, de alguma forma, aumentar os nossos dias aqui na terra, como se isso fosse tão importante, pois aprendemos na Tua palavra que se o Senhor não for conosco, de que adianta qualquer tipo de acréscimo, pois o nosso grande tesouro é o Senhor. O Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é a nossa única bandeira, o Senhor é a nossa habitação. Ó Senhor Jesus, que o Senhor reine em nós para sempre. Que isso seja demonstrado por uma vida de perdão, de amor, de comunhão. Ó Deus, que seja visível a nossa santificação, Senhor, sem a qual ninguém verá a Ti. Abençoa-nos, ó Senhor, com uma visão correta desse período de tempo que estamos vivendo na terra. Abençoa-nos, Senhor, com uma visão correta do nosso destino no céu, para que estejamos alegremente passando pelas provações, porque sabemos que elas produzem a transformação que precisamos. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a abraçar a cruz e não lançá-la fora. Para a Tua glória oramos, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. E é você que tem que se perguntar essa noite, onde está a sua cruz?